Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender Física com Lulu, faltando 5 dias para o Enem. Hoje, o segundo dia da última semana do super intensivo, vamos fazer a revisão final sobre termologia com Lulu no Enem. Essas são as questões que já caíram no Física com Lulu, referentes à termologia. Primeira questão de 97 dias, o subassunto foi sólidos vazados e o tempo do vídeo 3 minutos e 25 segundos. E as etc. Total 24 questões, 44 minutos, 56 segundos de termologia com Lulu. Vamos às fórmulas? Primeira fórmula, temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273. Temperatura Fahrenheit igual a 32 mais 9/5 de Tc. Temperatura Celsius. Dilatação linear é igual a comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes variação de temperatura, ΔT. Dilatação superficial, mesma coisa, só que eu uso beta, que é 2α. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Dilatação volumétrica, mesma coisa, só que eu uso gama. Gama igual a 3α. Dilatação aparente igual a dilatação do líquido menos do recipiente. Um líquido dilata quanto? O quanto que ele dilatou e menos do recipiente, que é o que parece que foi visto na dilatação. Fluxo de calor, agora calorimetria, condução, radiação. Não tem a fórmula para convecção, nível ensino médio. K é a condutividade térmica, A é a área, ΔT, variação de temperatura, e L, o comprimento ou espessura do isolante ou do condutor de calor. Φ, fluxo de calor. Tem essa questão resolvida no Física com Lulu. Essa aqui já é mais assim, avançada, né? Nunca caiu uma questão como essa. Por exemplo, imagina o Sol emite calor por radiação. Quanto? Então a gente calcula pegando a temperatura em Kelvin da superfície solar e elevando à quarta potência, multiplicando pela área da superfície do Sol, pela emissividade, que varia de 0 a 1. No caso do corpo negro, a emissividade igual a 1, como o Sol. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que seria dada se fosse necessário calcular. Φ é o fluxo de calor, joules por segundo ou watts. Essa fórmula conhecidíssima, né? Que é macete, nem precisa de macete para ela, né? Essa aqui é um pouco menos conhecida, mas é importante também. Quantidade de calor é igual a Czão, que é a capacidade térmica, e não Czinho, vezes ΔT. Daí a gente percebe que Czão é igual a mCzinho. Capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Outra fórmula bastante importante, calor cedido mais calor absorvido igual a zero, para trocas de calor. Essa aqui é importante também, porque para mudança de fase, quantidade de calor igual a massa vezes calor latente. Gases, PV igual a nRT, pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. PVT povotó, lembra? PVT povotó. Só que eu coloquei aqui PV-NIT povonotó, porque o número de mols pode mudar. Agora, 3 fórmulas que eu escondi de vocês, eu coloquei só a ideia da proporção. Energia cinética média das partículas, proporcional à temperatura, energia interna também, e a pressão proporcional às colisões das partículas com as paredes do recipiente. Teoria cinética dos gases. Mais para gases, trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Quando é isobárica, dá para calcular desse jeito. Quando não é, o trabalho é dado pela área debaixo do gráfico. Vamos para a primeira, lei da termodinâmica. ΔU igual a Q menos W. ΔU é a variação da energia interna, Q é o calor, W é o trabalho. Pensando numa transformação cíclica, ΔU igual a zero, trabalho igual a variação do calor, ou seja, Q1 menos Q2. E se o ciclo for percorrido no sentido horário, motor, anti-horário, refrigerador. Vamos ver o esquema do motor? O motor entra calor da fonte quente, a temperatura maior, realiza trabalho. Mas uma parte desse calor vai para uma fonte fria, a temperatura menor. Por isso que Q1 igual a W mais Q2. E aqui o contrário, exatamente o contrário. O calor vem daqui da fonte fria para a fonte quente, mas precisa-se de um trabalho para que isso aconteça. O rendimento do motor, trabalho sobre Q1. O rendimento, a eficácia, a eficiência do refrigerador, Q2 sobre W.
Se eu usar W igual a Q1 menos Q2, a fórmula do rendimento do motor fica 1 menos Q2 sobre Q1 e a do refrigerador Q2 sobre Q1 menos Q2. E qual o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter? Porque não é 100%. Ah, 99,999. Não. 1 menos T2 sobre T1, que é o rendimento de Carnot. E uma caloria igual a 4,18 joules, nem fórmula é, né? Mas isso deve ser dado, sempre é dado. Não precisa decorar isso. E a gente fecha com os diagramas de fase. Por que o da água é diferente dos outros? Por causa da curva de fusão, que é ao contrário, devido à dilatação anômala da água, né? Mudança de fase para a água é diferente para as outras substâncias, ok? 24 a mais para você, 24 a menos para mim.